a dúvida do aluno é sobre a situação do militar que é candidato a cargo eletivo. Passe aí. Então veja o que foi que o aluno perguntou. O que acontece quando o militar se candidata a cargo eletivo? Bem, para responder essa pergunta, nós vamos ter que ter conhecimento de alguns artigos do Código. Ou seja, nós vamos ter conhecimento do artigo 53, quem tiver com seu código na mão pode verificar. Temos que ter conhecimento do artigo 172 e temos que ter conhecimento do artigo 182, além de conhecimento do Código Disciplinar PMBM. Pois quando militar, todos eles militares que são alistáveis são elegíveis. Mas o que acontece quando ele se candidata? Passe. Então veja, inicialmente você tem que ver qual é o tempo de serviço desse militar estadual. Se ele tem menos de 10 anos ou se ele tem 10 ou mais anos. Se ele tiver menos de 10 anos, o que é que acontece? Ele é afastado definitivamente da corporação. Quando? Quando ele faz o registro da candidatura na Justiça Eleitoral. Esse registro é apresentado pelo partido e autorizado pelo candidato. Então, a partir do momento que é registrado, ele é afastado definitivamente. E o que é que acontece? Quais são as consequências? Ele tem prejuízo, provimento do cargo, perde a promoção e a remuneração. Vamos agora ver o que acontece para os militares que têm 10 ou mais anos. O militar que tem 10 ou mais anos de serviço, ele é agregado. Ou seja, a partir do momento do registro da candidatura, é feita uma coisa chamada agregação. Ou seja, ele continua sendo militar estadual, ele continua com os direitos, deveres e prerrogativas de militar estadual, mas acontece que ele fica o quê? Afastado do serviço. Mas sem perda de remuneração, não perde nada. O que é que vai acontecer com esse militar agregado? Se ele for eleito, ele vai para a reserva remunerada na data da diplomação dele. Se ele for eleito, vai para a reserva remunerada. Essa reserva remunerada, caros alunos, ela é proporcional ao tempo de serviço. Se ele for suplente, ele reveste ao quadro. Ou seja, o suplente ele volta para a tropa, volta a trabalhar, 48 horas depois é feita a reversão dele e ele volta ao serviço normal. Se ele tomar posse no cargo, ou seja, ele deixa de ser suplente e toma posse no cargo eletivo, então o que é que acontece? Ele passa para a reserva remunerada, só que é no ato da posse, não é no ato da diplomação. A diplomação ela acontece após o término das eleições. Ele sendo eleito ou sendo suplente, ele é diplomado. A diferença é que o eleito já toma posse, enquanto o suplente aguarda uma possibilidade de tomar posse. Repetindo, o militar agregado, ele é agregado, quando tem mais 10 anos, se eleito, direto na reserva remunerada. E como ele é eleito, o Código Disciplinar da Polícia Militar não fica mais aplicável a esse militar, nos termos do artigo 2º. Se ele é suplente, reveste ao quadro. Se toma posse, para a reserva remunerada proporcional. E existem outras situações que ele também reverte. Qual é? Quando esse militar não é eleito, 48 horas tem que voltar, ou quando ele retorna antecipadamente por perder a qualidade de candidato. Passe. Então, resumindo o que foi visto hoje, o militar, se ele tiver menos de 10 anos e se candidatar a cargo eletivo, ele é afastado definitivamente. Onde é que eu vejo isso, professor? Artigo 53, inciso 1. Se ele tiver 10 ou mais anos, ele é o quê? Agregado. Onde é que eu vejo isso? Artigo 53, inciso 2, combinado com o artigo 172, parágrafo 6º do Estatuto. Professor, se ele toma posse ou ele é diplomado, o que é que acontece? Ele é inativado. Ele passa para a reserva remunerada proporcional. Artigo 53, inciso 2, combinado com o artigo 182, inciso 4. Então, foi eleito, ou se suplente tomar posse, ele é inativado. E quarto, o Código Disciplinar PMBM não é mais aplicado a esse militar que foi diplomado e tomou posse. Artigo 2º,
inciso 1 da lei número 13.407/2003. Inclusive, essa matéria é matéria de prova, já caiu várias vezes, então fiquem atentos. Aguardo vocês na Academia Estadual de Segurança Pública e em breve na Polícia Militar do Ceará como futuro soldado desta gloriosa corporação a que nós pertencemos. Obrigado pela atenção e que Deus proteja a todos.